Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar de um investidor misterioso na Bolsa de Valores. E, pessoal, ele tem um patrimônio superior a mais de 20 bilhões de reais. Todo mundo está acostumado a falar que o Barsi é o maior investidor da Bolsa, né? Com o seu patrimônio ali na faixa de 4 a 5 bilhões de reais. Mas esse investidor que eu vou passar aqui para vocês, ele tem um patrimônio 4 vezes maior do que o do Barsi. E detalhe, ele fez um grande aporte nas ações da Petrobras e ele está mirando para a empresa no médio a longo prazo, acreditando que um projeto vai fazer a empresa ir triplicar de valor e pagar belíssimos dividendos. Então fiquem comigo até o final deste vídeo, já para vocês saberem sobre todas essas novidades inéditas sobre a Petrobras e também sobre esse investidor que tem aí, fez um grande aporte e ainda está comprando a Petrobras e tem uma grande posição na empresa para o médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O investidor misterioso nada mais é do que o Juca Abdala, pessoal. Investidor pouquíssimo falado aí na bolsa, tá? O pessoal tá muito acostumado a ouvir sobre o Barsi, o Lírio Parisotto, né? Que eles acabaram construindo um nome no mercado de ações aqui no Brasil. Portanto, eles não são os únicos, tá? Até porque o Barsi, ele é muito famoso por operar na pessoa física. Enquanto esse investidor aqui, ó, o Juca Abdala, ele opera pelo fundo dele, tá? O FIA Dinâmica Energia. Os fundos, eles têm umas vantagens em relação à pessoa física, algumas espécies de fundo, porque ele é o único cotista desse fundo, né? No caso, eles pagam menos imposto, então ele pode fazer vendas mais substanciais sem sofrer uma bitributação pela Receita Federal. Mas ele, como qualquer investidor de longo prazo, não faz isso. E perceba que a carteira dele é muito enxuta, pessoal. Ele tem um patrimônio, tá? Na faixa de 25 bilhões de reais. Já imaginaram isso? Você ter 25 bilhões é muita coisa, pessoal. E perceba que grande parte desse patrimônio está nas ações da Petrobras e da CEMIG. A Petrobras representa a maior posição da carteira dele, tá? E o mais interessante é que mais de 60% da carteira está na Petro, porque ainda não aparece a posição que ele tem nas ações preferenciais, que ele acabou migrando para as ordinárias e aqui ainda não foi atualizado. E hoje a Petro representa mais de 60% da carteira total. E ele tem outras ações como a Eletrobras, hoje atualmente a Axia Energia, né? Possui 7,28% da carteira. Tem a CEMIG ali também preferencial, representando 6,85% da carteira. Então perceba que ele é um investidor muito concentrado, ele tem no máximo 4 ações, tá? Até porque ele tem mais um capital ali operando pelo Banco Clássico, né? Que é tecnicamente um outro meio de intermediação dele para a Engie Brasil. Então ele possui Petrobras, CEMIG, Eletrobras, SEG, tá? Com uma participação um pouco menor e possui Engie. Perceba que ele tem 5 ações na carteira dele. Então olha que até mesmo os bilionários acabam concentrando. E você aí, tá? Com um patrimônio de 100, 200, 500 mil, nós aqui querendo diversificar a carteira em várias ações. Nós vemos que na prática, pessoal, os bilionários não fazem isso, tá? Por isso que ter uma carteira enxuta de ações com poucas empresas e você ter uma concentração maior em algumas outras empresas, você vê que faz sentido, tá? Olhando numa lupa, obviamente, de médio e longo prazo. Porque por mais que ele dependa exclusivamente da Petrobras, por mais que ela pague, né, um dividendo ínfimo aqui para ele, a quantidade de ações que ele tem é tão grande, pessoal, que é indiferente, tá? Se a empresa pagasse apenas num ano ali, ó, vamos supor 2% de yield, pagando bem pouco, bem pouquinho mesmo, ele tem uma posição na empresa de mais ou menos uns 15 bilhões, vamos supor isso aqui, né? Se eu colocar 15 bilhões aqui, ó, supondo o patrimônio dele mais 2%, ele já ganha dividendos de 300 milhões no ano. Então, no pior cenário, o Juca Abdala ainda receberia, tá, um dividendo com Petrobras na faixa de 25 milhões por mês, mesmo ela pagando 2% ao ano. Por quê? Porque o capital dele, a quantidade de ações,
é muito grande, pessoal. Então essa é a vantagem de você ter uma carteira com boas ações. E hoje a empresa pagando ali, se ele tem 15 bilhões na empresa, né? E ela paga mais ou menos 9%, ele recebe 1,3 bilhão por ano. 1,3 bilhão por ano na Petrobras em dividendos, isso proporciona para nós 112 milhões por mês. Estão vendo a diferença? Então, quando você tem um grande capital, indiferente se a empresa está passando por um período turbulento ou não, mesmo assim, pelo capital ser imenso, você vai receber um bom dividendo, tá? Então, olhe que é o maior investidor, né, que a gente tem aqui na bolsa, de longe. E agora imagina aqui comigo, pessoal, imagina se o Ibovespa dobra. Hoje a gente tem o Ibovespa ali, mais ou menos nos 140 a 150 mil pontos. Imagina se a gente engata um novo ciclo de alta da bolsa. Com certeza, o Juca Abdala poderia atingir um patrimônio na faixa de 100 bilhões de reais facilmente, tá? Se o Ibovespa dobrar por 3, por 4, ele com certeza conseguiria ter uma baita rentabilidade. Fora que ele vai pegando esse dividendos dessas ações que pagam para ele e vai comprando mais e mais posições. Esse dinheiro aqui, pessoal, ele já zerou o jogo, tá? Tecnicamente ele faz apenas aí por diversão. Mas os aportes ainda não pararam. E boa parte desse dividendo, o próprio investidor confirmou que comprou mais ações da Petrobras. Mas claro, a volatilidade do fundo dele é grande. Perceba que o drawdown tende a ser muito alto, tá? Costuma oscilar aqui em 40% e 50%. Há momentos de baixa no patrimônio expressiva e há momentos de alta, até porque grande parte da carteira dele está em nomes cíclicos, como Petrobras e CEMIG. CEMIG, geração de energia, né? Tendo ali principalmente a parte de riscos hidrológicos, geração e distribuição, tá? No caso, a maior parte dela é distribuição, pessoal. Peço desculpas aqui pelo engano. Acabei confundindo. Geração é a ENDE, tá? Então a ENDE é cíclica, que a ENDE tem grande parte de geração e a CEMIG tem grande parte de distribuição, que acaba sendo mais cíclico. E a Petrobras, o petróleo, que também é cíclica. Perceba que essa grande exposição na Petro que ele possui, ele tá pouco se importando, tá? Porque por mais que a Petrobras tenha uma volatilidade muito grande quando a gente fala do preço do barril do petróleo, a empresa está muito mais protegida contra essas flutuações. Por quê? Primeiro que o custo de extração da Petrobras é muito baixo. Então, para ela dar prejuízo, o preço do barril precisaria vir para abaixo de 28 dólares. A probabilidade disso acontecer é muito baixa, pessoal, denotando aí, né, mais um ponto de que a Petrobras é uma das ações mais descontadas da bolsa. Já observando por este cenário de que ela tá barata, né, olhando ali por essa perspectiva de que tecnicamente ela tem um custo de extração muito baixo, então ela sempre vai gerar um resultado extremamente positivo, tá? Outro ponto bem interessante aqui na Petrobras é que além disso hoje ela opera com múltiplos extremamente baixos, né? Ela tá operando ali com múltiplo na faixa, pessoal, a gente olhar de 4 vezes EBITDA, então ele também tá olhando para uma valorização, além dos bons dividendos que ela pode pagar na faixa de 10 a 12% ao ano, ele está olhando para o EV sobre EBITDA, porque somente para a Petrobras ser negociada em sua média histórica, tecnicamente, tá? A empresa deveria estar sendo negociada ali, se nós observarmos, pela faixa de 7 vezes EBITDA, o que traz, né, um potencial de valorização bem significativo. Se ela for cotada por 7 vezes, se a gente tirar aqui a dívida líquida da empresa, temos um potencial de alta nas ações aproximado de 168%, tá? Então imagina só se a Petrobras sobe 168%, se ele tem um capital de 15 bilhões na empresa, mais 168%, isso daria um novo patrimônio ali, né? Vamos supor aqui, ó, ele tenha 15 bilhões aplicado e suba 168%, olha só, 25,2 bilhões. A carteira dele podia ir para 50 bi muito rapidamente, tá? Então isso mostra que o Juca Abdala tá olhando tanto para esse potencial de valorização que as ações possuem, como também, pessoal, esse bom potencial de proventos. Então pode trazer um retorno turbinado aqui para ele, fora que a Petrobras nos últimos 10 anos trouxe um retorno, né, na faixa de 1.152%. Se a gente anualizar isso aqui em rentabilidade, a Petrobras teve aproximadamente, tá? Só para vocês terem uma ideia, 1.135%, ela deu 28,58% ao ano de retorno. Então, se ela conseguir de fato replicar esse retorno, e para vocês que engatearam comigo aí até o final desse vídeo, aqui está o grande gatilho de crescimento que o Juca Abdala está olhando para a Petrobras, tá? Que é a margem equatorial.
A margem equatorial tende a ser um novo pré-sal para a empresa, que vai fazer a empresa dobrar a capacidade de produção. Detalhe que essa produção crescente é aliada, consequentemente, a um preço de venda interessante, porque não adianta só ter produção e a empresa não ter um estoque infinito, né? Não vender esse estoque. Não é o que tem acontecido. A Petrobras tem performado muito bem e dado uma rentabilidade sobre as suas vendas bem expressivas, tá? Porque o preço do barril, por mais que está em queda, ainda está num preço confortável para vender esta mercadoria. E o mercado jamais vai deixar o preço do barril cair por muito tempo, porque isso inviabiliza a produção global de várias petrolíferas, tá? Então existem todos os fatores de proteção que o Juca Abdala fica tranquilo. E também por ser uma estatal, precisa fomentar a máquina pública, sempre vai para preencher o déficit orçamentário do governo, ela sempre vai pagar bons dividendos, tá? Então perceba que são um combo de fatores, de nuances que se complementam. E consequentemente, tá? O Juca Abdala se beneficia extremamente disso, pessoal, porque ele consegue pegar tanto bons dividendos, ser uma empresa protegida pelo governo, nunca vai quebrar, e ainda em preços descontados, onde ele consegue ter uma valorização bem expressiva. E com essa margem equatorial dando certo, imagina a empresa tendo um EBITDA crescente, maiores dividendos, maior potencial de valorização nas ações, tá? Tudo isso aqui o Juca Abdala olha com bastante carinho para a empresa. E até por isso que eu também decidi colocar a Petrobras na carteira. Claro, né? Até piada aqui querer comparar o meu patrimônio com o do Juca Abdala. Mas eu penso da seguinte forma, pessoal. O Juca Abdala um dia já também esteve numa posição menor. Claro, ele, pelo que eu analisei a história dele, ele já tinha um volume de capital mais elevado. Mas o capital dele, considerando o que ele tem hoje, ele tinha na época 100 milhões, 50 milhões. Para multiplicar 50, 100 milhões em 25 bi, não é todo mundo que consegue, tá? Até porque, pessoal, se a gente pegar aqui, ó, 25 bi, o pessoal fala assim, ah, ele já nasceu rico. Pessoal, não é tão simples assim, tá? Mesmo que ele já tenha nascido rico, para multiplicar 100 milhões e 25 bilhões, precisa de muita rentabilidade. Se você dividir aqui, ó, por 100 milhões de patrimônio, pessoal, isso nos dá uma rentabilidade total aproximada de 24.900%, tá? Ele tem mais de 20 anos de bolsa, então não subestimem. Multiplicar o capital e muitas vezes demanda aí muito estudo, tá? E se ele conseguir uma rentabilidade, que seja, se ele investe ali há 30 anos, 20 anos na bolsa, vamos supor dois cenários. Se por um acaso ele conseguiu 24.500% de rentabilidade em 30 anos de bolsa, ele conseguiu uma rentabilidade de 20% ao ano na média. E se ele conseguiu multiplicar em 20 anos, ele conseguiu 31,69% ao ano na média. Eu acredito que esse foi o tempo, tá? Até porque o Juca Abdala, ele começou a investir um pouco tarde, assim como o Barsi, mas é que a diferença, o montante de capital que ele tinha era muito mais elevado. Então, não vamos tirar o mérito dele por já ter nascido rico, tá? Ele nasceu rico? Nasceu. Porém, tá? Ele conseguiu uma rentabilidade muito expressiva. E para multiplicar 100 milhões em 25 bilhões, precisa ser um excelente investidor, tá? E aí, aparentemente, hoje a carteira está muito bem posicionada. Ele pode receber bons proventos e ganhar aí com valorizações que podem acontecer. E ele mirando nessa margem equatorial tende a ser um plus. E mesmo que essa margem equatorial não acontecesse, pessoal, isso somente ali do normal da Petrobras já ser reprecificada pelo mercado, já traria uma boa rentabilidade na carteira desse mega investidor, tá? Nossa, Pablo, bacana demais, tá? Eu não sabia que tinha investidor aí muito bom na bolsa, que tinha um patrimônio aplicado, mas será que eu que tô começando agora, não tenho tanto conhecimento, será que você tem alguma coisa que me proporcione facilidade, previsibilidade e que não tenha tanta dor de cabeça na hora de analisar? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Se você contém mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real. Segundo fator, ela é ali, consequentemente, tá? Além de ser em tempo real para você, existe algoritmos de negociação que fazem todas as projeções dela, desde margem de segurança, PEG ratio aqui, vários cálculos dos grandes investidores da bolsa de forma totalmente automática, sem que você não tenha que ter um sequer trabalho para que isso aconteça, tá? Quer dizer, é uma planilha totalmente automatizada. Então, pessoal, de fato aí, uma boa oportunidade para vocês. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também
preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado. E também estará disponível na bio do canal, basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam e eu trago tópicos parecidos. E comentem se vocês têm Petrobras e qual é a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, tem as ações da empresa e estou na mesma perspectiva do Juca Abdala. Acho que é uma empresa que tende a me gerar muito valor, inquebrável e também que pode pagar bons dividendos. Por mais que possa passar por crises ali, hoje a empresa está indo muito bem, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até um próximo vídeo e fui!